Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cast com Joyce Torres. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é empresária, esposa, mãe. Gente, ela realiza sonhos. Seja bem-vinda, Kelly Damasceno. Obrigada. Que honra estar aqui, né? Que bom que deu tudo certo para vir para cá, né? Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Adoro o programa, né? Sempre que eu tenho um tempinho, eu dou uma assistida. Quando eu não consigo assistir ao vivo, eu assisto depois. Acho inovador aqui para Luz e Mangues, não era algo que a gente já estava acostumado a ver por aqui. Achei o máximo você trazer esse tipo de material pra gente. Eu que agradeço, Kelly, por tirar um tempinho aí da sua agenda lotada, gente. Vocês vão ver a história dela. Ela realiza sonhos. Pra você que está à procura aí de vai casar e tá louco pra poder construir a sua casa, ela é a mulher ideal. Ou se você quer construir a sua empresa, já vocês vão saber mais. Vamos aqui, Kelly, antes de iniciar tudo, já tô dando spoiler aqui pro pessoal, mas antes de iniciar, eu quero que você nos fala um pouquinho quem é Kelly, de onde você veio, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá, vamos lá. Eu normalmente me apresento assim. Eu me chamo Kelly Damasceno, tenho 39 anos, sou a mãe do Vinícius e da Luísa, esposa do Márcio, filha amada de Deus. E hoje estou, como você falou, empresária, corretora de imóveis. Eu vim de uma cidade no Pará chamada Castanhal, que é próxima ali da região metropolitana de Belém, da capital. Mas já estou no Tocantins. Tocantins me abraçou aí já tem mais de 18 anos. Faço 18 anos agora. E é o lugar que eu escolhi, né, para viver. Eu sou apaixonada pelo Tocantins. Não que eu não ame meu Pará, mas eu apaixonei aqui. Foi um lugar que realmente me encantou, que me trouxe as melhores oportunidades da minha vida até hoje. Então é aqui que eu resolvi construir vida, constituir família, né? Tocar minha empresa e realizar sonhos, como você falou. Kelly, você sempre foi corretora de imóveis? Como surgiu essa profissão? Conta um pouquinho pra gente também. Então, não. Na verdade, antes de me tornar corretora, eu nunca me vi vendendo nada. Nunca passou pela minha cabeça ser vendedora. Eu sempre fui administrativo. Então, trabalho desde os 16 anos de idade. Eu até costumo brincar que eu fui uma das pessoas sortudas da minha época, da minha geração, porque na minha época, né, eu detestava falar na minha época, mas enfim, as meninas, pelo menos, né, iniciavam no mercado de trabalho como babá, uma vendedora de loja, que era muito comum, não que isso não seja, né, uma profissão digna, mas enfim, normalmente se iniciava assim, de baixo e tudo mais, sem muita perspectiva, né, a menos que você já tivesse mesmo uma faculdade ou algo do tipo, que não era o meu caso. Mas eu tive muita sorte. Eu fui amparada por uma pessoa muito querida que falou assim, não, eu vejo em você potencial. Então, pagou meus primeiros cursos, eu não tinha informática básica, então aos 16 anos eu tive essas oportunidades que não era uma coisa muito comum para as meninas no meu tempo. E eu já iniciei em concessionária. Então, por incrível que pareça, antes de ser corretora, eu trabalhei em concessionária por mais de 12 anos. Eu vim recorrente de concessionárias. E sempre trabalhando administrativamente. Consórcios, financiamentos, seguros, mas dentro de concessionária no ramo de veículos. Mas desde que eu cheguei no Tocantins, desde o meu primeiro patrão aqui no Tocantins, ele viu em mim a vendedora que eu nunca enxerguei. E ele falava assim, você tem que vender. E eu dizia, eu não vendo uma balinha. De jeito nenhum, não me coloca na venda não, me deixa aqui onde eu tô, quietinha, na minha mesa, na minha salinha, não me tira daqui. E eu trabalhei com ele quase 2 anos e ele sempre batendo na mesma tecla. Você tem que vender, você é vendedora, você lida bem com gente, amo trabalhar com pessoas, amo trabalhar com equipes, amo desenvolver pessoas, mas vender não era algo que estava nos meus planos, de verdade. Até que a minha filha nasceu, tirei um
um ano e meio sabático para cuidar dela, especificamente para ficar por conta dela. Foi assim com os meus 2 filhos, ó. Ganhei neném, me segura que meu momento é com eles. Então, os 2 foi assim, 1 ano e meio com eles, exclusivamente com eles. Eu fazia questão de acompanhar os primeiros passos e tudo mais. Até que surgiu uma oportunidade na Buriti, que era uma empresa onde o meu esposo trabalha até hoje, e eles estavam precisando de alguém para trabalhar com as cobranças extrajudiciais. Vinha uma crescente no ramo de loteamentos, no Tocantins, né, Palmas, Luzimangues, deu um boom, assim, e foi muito bem aceito, até porque o nosso estado permite muito isso, né, a gente é um estado jovem, eram cidades, né, muito jovens, então até ajudou o desenvolvimento dessas cidades. E aí vinha essa crescente de loteamentos e a gente tinha um público específico que passou a ter dificuldades de conciliar pagamento de parcelas e a construção da sua casa. Então, eles priorizavam a casa e gerava aquele atraso, e eles me chamaram para a gente tentar conciliar esses valores que tinham aí em atraso para que não fosse judicializado, enfim. E aí, você topa? Eu falei, topo, porque para mim era um serviço administrativo. Eu falei, tô dentro. Achei o máximo, gosto de lidar com gente. Confesso que não foi fácil no início, lidar com o problema das pessoas, porque uma coisa é você vender e você lidar com aquele momento feliz da pessoa, né? Ela tá ali no auge, tô conquistando alguma coisa. E aí, eu nunca pensei em vender, mas aí eu comecei a lidar com os problemas da pessoa. Eu lidava com a hora que ele tava num momento ruim, triste. E no começo eu cheguei a duvidar. Falei, gente, será que eu vou dar conta? Porque eu gosto de lidar com gente, mas lidar com o problema das pessoas, eu sempre fui muito esponja. E aí eu falava assim, não sei se eu vou dar conta, não. Até que a gente começou a ter sucesso nesse projeto, começou a dar resultado. E aí eu tive contato com algumas pessoas da empresa, da diretoria, assim, da supervisão da empresa, vieram para Palmas. A gente quer ver como é que é esse trabalho e quero ver como é que você está fazendo e a gente vai organizar isso aqui e tudo. E aí ele falou assim, você está conseguindo conciliar com as vendas? Eu falei, que venda? Eu não vendo. E ele falou assim, como você não vende? Você não é corretora? Eu falei, não. Como é que vocês contratam uma pessoa que não é corretora, que para fazer esse serviço tinha que ser corretora e a gente precisa que todo mundo é corretor, como é que ela não é corretora? E eu falei, eu não sabia que eu tinha que ser corretora, e agora? Agora que você vai ter que tirar o Cresce. Eu falei, gente, eu não sei vender não, eu detesto vender, eu não gosto de vender, não nasci para isso. Não, mas você tem que ter o Cresce, pelo menos o Cresce você tem que ter. E aí eu tive 20 dias para me preparar. Para quem não sabe, a profissão de corretor de imóveis é uma profissão regulamentada por lei. Ela é regulamentada desde 1978 e veio regulamentada pela Lei 6.530. Então, ela é constituída por lei. Nós temos um órgão fiscalizador. Não é qualquer pessoa, vou ser corretor. Não é assim. Você tem um curso que você tem que fazer. É um curso técnico. Nossa, você estuda ali, são 9 matérias. Então, você estuda um pouquinho de direito imobiliário, um pouquinho de engenharia, arquitetura e urbanismo, português, matemática financeira. Então, assim, a gente tem uma grade curricular. E aí, normalmente, se precisa de mais tempo. Eu tive 20 dias para me preparar e fazer todas as 9 provas em um único dia. Eu falei, eu gosto de desafio, eu vou. Bora! Pelo menos para regulamentar e eu ficar com tudo ok e tudo mais, mas não pretendia vender. Até que veio meu primeiro lançamento em Palmas e eu só tinha 3 dias de carteira de corretora. 3 dias que eu tinha pego a carteirinha do Cresce e que eu podia começar a trabalhar. Porque a gente tem um órgão fiscalizador, viu, gente? Para quem não sabe, a gente tem um órgão fiscalizador estadual, que é o Cresce Tocantins, e tem um nacional, que é o COFES. Então, a gente não é tão fácil quanto vocês pensam. Não, imaginei que era só assim, não, vou ser corretora, vou vender e pronto. Não. Nós somos, é um curso técnico e que exige que você se prepare, de fato. Tem prova, agora nós já temos a opção de EAD, na minha época não tinha EAD, era presencial.
as provas eram presenciais, mas de toda forma, hoje a grade curricular ela leva aí mais ou menos de 6 a 7 meses para ser concluída. O meu eu concluí em torno de menos de um mês. Aí depois veio a carteira, enfim. E aí o fato é que no meu primeiro lançamento eu só tinha 3 dias de carteira. Eu não tinha feito um trabalho prévio, não tinha feito captação de nada, anúncio de nada. E eu entrei em desespero, literalmente, no lançamento. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, os corretores todos atendendo, com pessoas na fila esperando eles. Eu não tinha uma criatura para atender. Eu entrei em desespero, eu olhava. Sabe a vergonha? A vergonha. Baixou, assim, a vergonha. E eu falava assim, gente, eu tô passando vergonha nesse lugar. Todo mundo tá vendendo, eu não atendo ninguém. E eu passei os 3 primeiros dias de lançamento sem vender nada. E eu comecei a chutar balde, sabe? Jogar a toalha. Eu sabia que eu não nasci pra vender. Eu sabia que isso não foi pra mim. Eu não sei quem foi que inventou. Tira daqui, pelo amor de Deus. Que eu tinha que vender, que eu seria uma vendedora. Nossa, que raiva que eu... Aí tá, eu disse, não. Vai passar, vou mexer com as minhas negociações mesmo de novo, tudo certo, e toca a vida. Aí, no 3º dia, eu lembro até hoje, uma pessoa da diretoria, que era filha de um dos proprietários da empresa, ela me viu assim, cabisbaixa mesmo, acho que estava notório, porque eu sou muito expressiva. Eu acho que as pessoas olham para mim, elas sabem se eu tô alegre, se eu não tô, enfim. E ela notou, e ela nem me conhecia. Ela me chamou no cantinho, ela falou assim, tá tudo bem? Eu, tá. Aí ela falou assim, você vendeu quanto já? Eu falei, me faz essa pergunta não. Eu tô com tanta vergonha, eu não consegui vender nada. Aí ela falou assim, nada, você não conseguiu fazer uma captação, você não trabalhou previamente. Eu falei, eu peguei meu crédito em 3 dias. Aí ela, eu falei, eu nunca vendi uma balinha na feira, sabe? Nunca vendi nada. E aí ela olhou pra mim assim, sabe, bem no fundo dos olhos, e a pessoa que não te conhece, e ela olhou e falou assim, todos nós somos vendedores. Todos nós vendemos alguma coisa todo dia. A gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa ideia, a gente vende o que a gente pensa, a gente vende... Você tem filhos? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, a gente vende até os nossos princípios para os nossos filhos. E aquilo foi tão forte, sabe? Aí ela falou assim, você inclusive vende a impressão de que você é uma ótima pessoa, que lida com pessoas muito fácil. Eu vi você conversando ali no cantinho com os colegas, eu vi você interagindo com todo mundo. E eu vi você recebendo pessoas lá na frente que nem eram seus clientes, encaminhando. E por que você acha que você não vende? Foi assim... Não, foi um baque, assim, na hora. Realmente pegou muito forte em mim aquilo ali. E aí eu fiquei assim... E eu sempre fui uma pessoa que realmente... Eu sempre me posicionei muito em relação a algumas coisas. Se eu tenho uma ideia, pra você tirar de mim, você tem que ser muito argumentativa. Porque argumento eu sempre acho. Eu cavo argumento. Por que eu não poderia vender? E eu fiquei assim, realmente, assim, eu falei, gente, eu sou tão esforçada pra tanta coisa. Eu sempre... Às vezes eu não consigo o que eu quero, mas eu chego muito próximo. Então eu fico persistindo até conseguir. Por que eu não posso vender? Eu vou vender. E no dia seguinte eu fiz a minha primeira venda. E aí foi interessante porque era loteamento, né? E aí eu levei o cliente até o loteamento, mostrei o loteamento e tudo, antes de efetivar a venda. E aí era um senhor, eu lembro que ele tinha mais ou menos aí uns 45 anos. E aí ele me falou assim, eu vou ficar com esse terreno. Eu já tô ficando velho, eu nunca tive um lugar pra chamar de meu. Nossa. Já foi assim, algo que ainda, né? Eu falei, a segunda pancada que eu peguei naquele lançamento, né? E aí ele falou assim, agora esse terreno é meu. E aí ele pisou assim, no terreno. Ele falou, aqui eu vou fazer a minha casa. Aqui eu vou morar. E ele assim, sabe? Ele profetizou a casa dele. Sim. Ele bateu no terreno, no pé assim no terreno. Ele falou assim, esse aqui é meu. Aí eu falei, eu senti uma coisa tão boa, sabe? Eu falei, nossa, gente, ai, que legal. A primeira casa dele. Com 40 e tantos anos, meu primeiro terreno vendido. Eu falei, ah, capaz que eu gosto desse negócio. E aí eu comecei, sabe? E foi engraçado, porque foi aquele período assim que começou a se utilizar bastante rede social e tudo mais. Foi quando começou a fluir, porque até então os anúncios eram que era um panfleto na rua, no sinal. Era
era somente o tete a tete. Então, assim, as pessoas, os próprios corretores, eles não tinham aquele perfil de rede social. E aí eu falei assim, não conheço tanta gente. Não gosto de bater perna. Então, eu tinha cursado publicidade e propaganda. Não terminei o curso, mas cursei até o 6º período, até metade do 6º período. E aí, desisti do curso. Enfim, mas assim, tinha trabalhado com publicidade e propaganda até então. Então, eu não tinha problema com a câmera. Eu levantaria o meu celular a qualquer momento e falaria, e tá ali. Aí eu falei assim, gente, é isso aí. Eu vou mexer em rede social. Pronto, vou começar a venda, já vou começar devendo nas redes sociais. E aí eu lembro que eu fui pra Praia da Graciosa durante o lançamento. Eu peguei o carro na Graciosa e aí eu fiz um vídeo assim com a Graciosa de fundo, mais bobo, sabe? Aquela coisa assim, sem produção nenhuma, levantando o celular. Eu falei assim... E aí convidei as pessoas para ir pro lançamento, tudo. E aí publiquei Facebook e Instagram. O Facebook nem era patrocínio, não. Eu publicava nos grupos do Facebook. E aí comecei a fazer publicações e a compartilhar essas publicações. Até o final da semana do lançamento, aí eu cheguei assim no meu 7º, 8º terreno. Eu falei assim, ai, que maravilha! Aí os meninos, as pessoas acabam vendendo. Gente, mas você fala assim... Eu falei, ai, cada um luta com as armas que tem, né, filho? Você tem cliente pra te indicar? Eu não tenho, eu tô chegando agora, eu tenho que me virar de alguma forma. E assim foi fluindo, sabe? Até então, eu gostava muito da questão das renegociações, porque eu via ali um propósito. E eu sempre fui muito movida ao que me toca. Se algo não me toca, dificilmente eu me dedico. Mas é dificilmente mesmo, assim. Tipo, só fazer por fazer, eu não faço. Não faço. E aí, nas negociações, né, nas conciliações, eu conseguia encontrar um propósito ali. Eu nunca me vi como uma cobradora. Eu sempre me vi como uma facilitadora para tirar ele daquele problema. Então, foi assim que eu me identifiquei na corretagem. Eu falei, eu não gosto de vender. Eu já percebi que eu tenho esse bloqueio de falar que eu sou vendedora, que eu sou corretora. Então, eu encontrei algo que me fizesse gostar da corretagem. Um propósito, que é o de ver como aquele homem ficou feliz de pisar no terreno dele, de ter a chance de conquistar uma casa, de ter a casa própria dele. E eu ver uma finalidade ali, sabe? Eu ver realmente que aquilo que eu fazia tinha uma relevância, tinha um propósito, que não era só ganhar dinheiro. Eu costumo brincar que muita gente que eu conheço, não julgando, porque também é um motivo. Eu acho que pra gente fazer qualquer coisa na vida tem um motivo. Eu acho que em todas as profissões tem isso. Tem muita gente que escolhe ser médico, primeiramente porque o médico ganha bem, né? Escolhe ser advogado, primeiramente porque o advogado ganha bem. E assim a gente vê também na corretagem. Muita gente vislumbrava a corretagem como, eu vou me tornar corretor, porque corretor ganha bem. Eu sou formada em engenharia e o corretor ganha mais do que eu. Então, assim, eu via muito disso. E quando eu entrei na corretagem, não foi assim. Eu até brinco, eu não quis ser corretora, eu não fui atrás da profissão de corretora. Foi a corretagem que me obrigou. Foi por livre e espontânea pressão. E foi a corretagem que me encontrou. E eu acho que eu só aceitei que ela entrasse na minha vida depois que eu descobri um propósito. Porque pelo dinheiro em si, eu vejo tantas oportunidades, assim, opções de a gente poder ganhar dinheiro, né? De trabalhar e ganhar dinheiro. Mas se fosse só pelo dinheiro, eu acho que eu não teria gostado, não teria engajado, sabe? E aí, depois que eu descobri um propósito, que eu vi que aquilo ali tinha um propósito, eu me apaixonei, assim. Não me vejo mais fazendo outra coisa. E hoje você atua como corretora e também como na área de cobrança e tudo mais? Sim, eu consegui. A pandemia também foi maravilhosa para mim, eu até digo assim, porque até então eu trabalhava dentro das imobiliárias, eu visitava o cliente em loco, né, notificava, e aí com a pandemia, com aquelas restrições da pandemia,
a gente não podia receber tanta gente dentro dos escritórios, tinha uma limitação, fora os lockdowns, né, da vida. E aí eu me vi assim, foi até uma sugestão do meu esposo, nem foi uma ideia minha inicialmente. Ele falou assim, por que você não monta um escritório para você? Vamos montar um escritório para você? Que aí você consegue trabalhar, atender seus clientes até de uma maneira melhor e tudo mais. E você pode fazer as cobranças e, assim, de maneira mais ordenada, você organiza horários até pra gente não superlotar dentro da imobiliária, você também não correr riscos e tudo mais. E aí eu gostei da ideia. Procuramos uma sala, organizamos e eu falei, meu público maior tá onde? Luzimangues. Então eu tenho que estar perto de onde meu público tá, né? Que era o público mais carente, que tem mais dificuldade de atravessar para a capital, né? Tinha toda uma limitação. Hoje em dia a gente já tem uma linha de ônibus melhor e tudo mais, mas antes nem isso tinha, assim, era bem mais difícil. E aí isso dificultava. Eu percebi que isso era um dos problemas que os clientes também tinham, de inclusive ficar em dia com as parcelas, porque às vezes precisava retirar um boleto, a gente não tinha tanto uso de WhatsApp, de atendimentos virtuais. Isso também veio muito depois da pandemia, acho que em todos os ramos, né, em todas as profissões, a gente viu a necessidade de trabalhar um pouco mais online, né, virtualmente. E lá também não foi diferente. Então, antes a gente não tinha o cliente tinha que ir até a imobiliária. E aí eu falei assim, então eu vou levar um pedacinho da imobiliária para dentro da Luzimangues, um escritório para atender só isso. E eu também via uma diferença quando eu atendia o cliente dentro da imobiliária para tratar sobre esse assunto. Era um cliente que tinha, de certa forma, uma vergonha, porque ele estava passando aquele momento difícil ali e tudo mais. E é muito difícil você expor isso num balcão de atendimento com outras pessoas, apesar que outras pessoas também poderiam ter o seu problema, mas você expor isso é muito vergonhoso. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou conseguir melhorar até meus resultados tendo Um espaço no meu escritório exclusivo para isso. Lá vai estar só ele e eu. E nós vamos conversar sobre o problema dele, ele vai poder falar abertamente e eu vou poder chegar nele um pouco melhor. E não deu outra. E você atende tanto Luzimangues como Palmas também? Sim, Palmas e Luzimangues. E aí os clientes de Palmas vêm no seu escritório aqui ou lá você tem um outro atendimento em outro local? Como é que você... Inicialmente, ou a gente trabalhava com agendamento, principalmente nesse período da pandemia, né? Com agendamento. Ou eu ia até ele, ou em casa, ou em algum outro lugar. Ou então, eu atendia dentro da imobiliária. Eu solicitei um cantinho, uma sala, e cheguei a comentar, olha, é um cliente delicado, é um cliente que está passando por um problema, eu não acho legal atender ele no balcão. Então, assim, eles liberavam uma sala para mim e tudo mais, então eu passei a atender. Eu tenho esse suporte. Se eu precisar atender hoje dentro da imobiliária, eu tenho o suporte da imobiliária. Se eu precisar atender o cliente, eu normalmente deixo ele muito à vontade. E aí, apesar de que hoje já diminuiu bastante os meus atendimentos, assim, presencialmente, porque eu falo que a pandemia ajudou também nisso, porque hoje em dia quase tudo eu resolvo via telefone, via WhatsApp, e-mail, videochamada. Então, assim, facilitou demais. Eu vou até ele hoje para fazer uma vistoria, sabe? Só. Mas, e me possibilitou também abrir o meu horário, porque aí eu ganho tempo para trabalhar as vendas. E aí hoje eu consigo conciliar tranquilamente. Apesar de que também eu já tenho uma pessoa que trabalha comigo, 2 pessoas que trabalham comigo no escritório, que já conseguem tocar muita coisa para me ajudar e conseguir conciliar as 2 profissões. Que maravilha. Kelly, e muita gente ainda vê Luzimangues como promessa. Mas quem vive aqui sabe o crescimento, né? Nós estamos aí torcendo também pela emancipação. O que mais tem impulsionado esse boom imobiliário aqui em Luzimangues? Porque a gente está vendo o crescimento aqui de empresas, de pessoas também vindo morar aqui em Luzimangues, construindo o seu lar. E o que você acha que tem impulsionado esse boom aí de vendas aqui em Luzimangues? Eu acho que nós temos diversos fatores que contribuem para isso, Joyce, porque assim, o primeiro
Você já tá em Luzimangues também há algum tempo? Tem 6 anos. 6 anos. Eu comecei a trabalhar aqui em 2017. Tem 8 anos. Tem 8 anos que eu comecei a trabalhar aqui em Luzimangues. E antes disso, como meu esposo já era da imobiliária, eu já tinha familiaridade com Luzimangues, eu já acompanhava. Esse boom imobiliário, inicialmente, era aquele público que não tem um perfil de cadastro de financiamento para comprar uma casa, um apartamento. Também aquele público que não conseguia fazer essa aquisição em Palmas, porque a gente sabe, Palmas é uma capital, em expansão, altamente valorizada, e não é para menos, né? A gente tem uma das capitais mais bonitas do país hoje. Nosso metro quadrado também não ia ser o mais baixo, obviamente, né? Então, assim, é um público que provavelmente não conseguiria alcançar esse sonho dentro da capital, porque a gente sabe que existem limitações, não é todo mundo que alcança. Mas eles conseguiriam enxergar Luzimangues como uma oportunidade. Luzimangues, a gente, apesar de que já tem mudado bastante, porque eu lembro que há 8 anos atrás a gente encontrava terrenos aqui em Luzimangues por 8 mil. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que arrependimento, eu tinha um lote na beira do lago, em Luzimangues, mas era só mato. Eu vendi o terreno por 3 mil reais. Eu já ouvi demais isso. E hoje aquele terreno vale 150, 200. E aí você imagina assim, o que hoje tem uma valorização desse tamanho em tão pouco tempo. Eu tô falando de menos de 10 anos. Entendeu? Então, assim, Luzimangues, ele virou a menina dos olhos do Tocantins. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas se hoje nós fôssemos cidade, Luzimangues já seria a 6ª maior cidade de território no Tocantins, em tamanho de território. Então, assim, nós não somos pequenos. Hoje nós temos, tranquilamente, eu posso te afirmar que a gente tem mais de 30 mil habitantes aqui dentro. E eu te falo com conhecimento de causa, sabe? Por conhecer os loteamentos, por andar aqui o tempo inteiro. Nós temos mais de 30 mil habitantes, tranquilamente. Tô chutando para menos, tá? Eu faço essa matemática há uns 2 anos atrás e a gente já tem muito mais gente aqui, que você sabe. E Luzimangues é essa opção mais em conta ainda, né? E a gente, logisticamente, está muito bem localizado. Nós estamos à margem de uma TO que possibilita ligar Palmas a Belém, Brasília, né? Que passa aqui para o Paraíso, que é uma das principais rodovias do país, de acesso, que liga norte a sul do país. Nós temos... a gente está à distância aqui de 8 quilômetros da capital. Sendo que os próprios... Tem bairros na capital hoje, no plano diretor sul, que é tão cobiçado e tudo mais, que são bem mais distantes que nós. E que tem um metro quadrado muito mais alto. E a gente está aqui ainda na possibilidade de encontrar. Aqui em Luzimangues a gente ainda encontra, dificilmente, mas ainda encontra terreno aí de 30 mil, 35 mil. Mas tá difícil, né? E tá difícil. Até bem pouco tempo atrás eu tinha terrenos aí de 25 mil. Agora eu tenho gente procurando e eu não tenho terrenos de 25 mil. Então, assim, é daí para mais. A gente já tem terrenos aqui de 70, de 80, né? Então, de 100. Eu lembro que na minha época eu comprei um lote aqui em Luzimangues, e aí a parcela, você tinha que dar uma entrada na parcela e ainda parcelava não sei quantas vezes a entrada, né? E ainda parcelava não sei quantas vezes. Agora, recente, mas o meu esposo, pensando, né, de investir aqui, a gente vendo o crescimento naquela área ali mais da praia. Meu Deus, a entrada tá... Falei, gente, na minha época, acho que não sei se era 1.000 e alguma coisinha, não era isso? Por aí. E não era? Era, gente, 1.000 e alguma coisinha, ainda parcelei aí, não sei se foi 4, 5 vezes esses 1.000 e pouquinho. E hoje você não acha mais. Os primeiros loteamentos que eu cheguei a acompanhar aqui, a gente tinha entrada de menos de R$1.000. E eu nem trabalhava ainda como corretora. Tá vendo, gente? Você entende? Então, assim,
A gente ainda tem opções de parcelamentos e tudo mais, entrada facilitada, ainda bem. Um dos outros fatores que eu até falo muito que Luzimangues expandiu tão rápido é que as próprias imobiliárias, as incorporadoras, as loteadoras, elas enxergaram esse potencial aqui. Palmas, mesmo sendo uma cidade em expansão, é uma capital. E eles olharam para cá e viram esse potencial. Olha o tamanho desse território que a gente tem aqui, que não está sendo explorado e que poderia possibilitar esse sonho de tanta gente. E essas imobiliárias, elas contribuíram muito para o crescimento aqui, as loteadoras, né? Eu não falo só de uma, a gente tem algumas que se destacam mais, mas a gente tem muitas loteadoras aqui e que trouxeram esse progresso para cá. Porque contribuiu para que Luzimangues não crescesse desordenadamente, que a gente sabe que um loteamento ele é estruturado, ele é projetado, ele é planejado, então ele acaba trazendo esse benefício, né? A Luzimangues ele iniciou com a Vila Luzimangues, que tanto que hoje a gente já vê a vila até transformada, não chega nem perto de o que era no início. Mas se você roda Luzimangues, você vê bairros estruturados. Asfalto, energia, rede de água, enfim, você vê uma infraestrutura. E que a gente sabe que se fosse depender unicamente do poder público, não estaria do jeito que está. Então, até essa organização aqui contribuiu. Porque antes muita gente olhava, eu não quero ir lá para o outro lado, eu vou fazer o que lá do outro lado? Lá é só mato, lá não tem nada. Palmas tem, eu vou pra lá, Palmas tem pelo menos asfalto. E isso mudou muito nesses últimos 10 anos, 11 anos, com essa chegada das loteadoras, com essa infraestrutura. Então, hoje a gente está muito à frente de muitas cidades que são muito mais antigas no Tocantins, que até hoje a gente não vê que chegou nem ao asfalto direito. E aqui a gente não tem, a gente tem uma realidade bem diferente, a gente tem uma infraestrutura, tem uma organização, né? E, além disso, ainda tem um outro fator. Esse público de Luzimangues que eu falei que iniciou de uma forma, um público carente, né? Ele tem mudado. Hoje nós estamos atraindo muito olhar de investidores. A região da praia, que você acabou de citar, por exemplo, é uma região que, até pouco tempo atrás, o meu amigo ganhou terreno de 3 mil reais, entendeu? E hoje você sabe que não custa menos. Tá, tá bem disputada ali, né? Aquela região ali, eu acho que já tem ali mais próximo ali do Five, eu acho que já tá bem mais pouco, porque quando você vinha pra ali era só mato também, recente agora, uns 2, 3 anos atrás, era só mato. Agora, esse ano, de 2 anos pra cá, você passa ali, tá muitas construções ali próximo do Five, as pessoas estão acreditando ali grandes, como que fala? Grandes construções lá naquele local. Se eu falar para você hoje que boa parte dos loteamentos de Luzimangues não tem um terreno de estoque disponível para comprar direto com a imobiliária, não tem. Principalmente aquela região ali do Five, tá? Nós temos loteamento com estoque zerado, temos loteamento com poucas unidades. E eu falo assim, olha, não pense que Luzimangues não é para agora. Porque muita gente fala assim, mas isso aí não é para agora, não. Só que se você não se organizar agora, o depois ele é dobrado de dificuldade, né? Então, assim como muita gente arrependeu lá atrás. E eu não vejo isso só aqui, não. Eu vejo isso em todas as regiões que eu trabalho. Palmas, a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu não quero a região extremo sul, região próxima ao aeroporto. Não. E aí você me fala, vai crescer para onde? Porque centro da cidade já está ficando bem escasso. E quando você acha, é um valor que eu não vou dizer que é caro. É o valor. É a valorização. Então, assim, você tem 2 opções. Ou fazer um investimento agora e se organizar. Ou você vai ter que fazer... Ou você vai ficar sem esse investimento para nunca...
Porque cada vez que o tempo passar, ele vai ficar mais difícil. Então, se você não comprar agora, depois ele vai ficar mais difícil, depois de amanhã ele vai ficar mais difícil. Eu brinco assim, o melhor dia para comprar foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia para comprar, então o melhor dia para você se organizar foi ontem. E eles têm que aproveitar também, enquanto ainda tem facilitações. Porque a tendência de mercado não é essa. Ao passo, eu até brinco, muita gente fala assim, em tempo. Né? E isso é para tudo, não é só para terrenos, é para tudo. Muita gente fala assim, o que valoriza é o tempo. Eu não vou discordar 100%, mas eu te falo com conhecimento de causa. O que valoriza um imóvel, por exemplo, é a escassez. Ou qualquer outra coisa. Se você tem uma confeitaria, você pode estar com a prateleira exposta. E aí você cobra um preço que as pessoas vão dizer assim, mas isso aqui não vale isso. Mas a partir do momento que você se torna conhecido, que o teu produto vende, e quando as pessoas procuram, elas não encontram na prateleira, você pode cobrar o preço muito melhor do que o preço que você quiser. A mesma coisa com o imóvel. Se, enquanto tem um leque de opções, o cliente ele vai procurar sempre o melhor. Mas e quando não tiver? Quem tem, valorizou. E aí, quem tem é quem manda no preço do mercado. Real. É fato. E isso é para tudo. É para tudo. Então, eu falo mesmo, se tem algo que valoriza, não é o tempo. Mas deu boom nesses últimos 10 anos. E a gente sabe o tanto que desenvolveu aqui. E quem não aproveitou lá, no ontem, e não aproveitar no agora, no amanhã vai ser difícil. E aí, quem aproveitou, pegou a valorização. Kelly, e assim, você falou sobre a sua dificuldade em vender, que você não queria, achava que não era pra você isso. E tem algum desafio por você ser mulher e estar aí à frente como corretora? Ou não, é tranquilo pra ser mulher e ser corretora também? Porque a maioria a gente vê são homens, né? Mas já tem muitas mulheres também. Sim. Nessa... E aí, tem alguma dificuldade? Olha, eu nem vou falar dificuldade. Eu acho que assim, em todas as profissões a gente encontra algumas dificuldades. Óbvio que eu acho que em quase todas, principalmente quando você trabalha com público, existem algumas dificuldades sim. Por exemplo, um homem dificilmente vai ser assediado. É um assunto muito delicado. Mas um homem que trabalha com público, ele dificilmente... Ele pode ser simpático quanto for, ele pode ser brincalhão, ele pode ser sorridente, mas dificilmente ele vai ser assediado. A menos que ele dê aquele espacinho, aquela cantada. Então, assim, a gente vê isso, é muito difícil. Não vou dizer que não acontece, mas é muito raro. E a gente tem muito disso. Então, eu acho que eu sempre fui muito falante, eu sempre gostei de lidar com gente. Então, eu tenho uma facilidade. Eu faço amizade muito fácil, eu converso muito fluido. Então, assim, e nem todo mundo, principalmente homens, não entendem o limite. Por exemplo, isso é um dos problemas que eu acho que corretoras mulheres enfrentam. Não só corretoras, como eu falei, trabalhar com o público em geral. Nem todo mundo sabe dosar até onde vai... Assim, o que é a sua educação, a sua simpatia, né? Com liberdade. Então, assim, eu já tive alguns problemas. Quase todas as minhas colegas corretoras sofrem com a mesma coisa ou sofreram. É até engraçado o que eu vou te falar agora, mas, por exemplo, não só eu, mas várias de nós tem pelo menos um spray de pimenta na bolsa de brinquedo. É sério? De brinquedo não, de verdade, gente, é de verdade. É sério. Sério mesmo. Meu Deus, então é muito... Hoje já nem tanto, assim, mas já foi bem pior. Você imagina, eu, por exemplo, tanto eu quanto a maioria das minhas colegas, dificilmente a gente agenda uma visita para após as 18. Isso é uma limitação, é uma dificuldade. Coisa que um homem, por exemplo, não vai se preocupar. O cliente fala assim, você me atende 7 horas no loteamento, mas é agora. A gente ainda toma um chopp depois. A gente não pode se dar o luxo de fazer isso o tempo inteiro.
né? A menos que seja uma mulher, uma outra mulher. Sim. E é assim, eu já tive, por exemplo, que chamar colegas, dizer assim, eu tenho um atendimento importante, o cliente só pode depois das 18. Você vai comigo? E ainda bem, eu tenho parceiros maravilhosos que entendem e que nos ajudam, sabe? Com relação a ganhos, eu acho que a corretagem, ela é muito justa, que não é uma coisa que a gente vê em outras profissões. A gente sabe o tanto que a mulher é desvalorizada no mercado de trabalho, apesar de que muita coisa mudou, mas a gente ainda não alcançou o patamar que a gente gostaria, que seria o de igualdade. A gente ainda vê hoje, por mais que as pessoas questionem e digam que não, mas existe sim, profissões que o trabalho do homem é mais valorizado, né? É um tabu que precisa ser quebrado, tem sido quebrado ao longo dos anos, mas a gente ainda não está no ideal. Mas a corretagem não. A corretagem não difere a sua... se você é homem, se você é mulher, entendeu? Não difere, porque o pagamento, a comissão é o mesmo. Ele não quer saber se você é homem, se você é mulher, ele não quer saber qual que é o seu sexo. Ele quer saber que você é um profissional. E eu acho que isso também foi uma das coisas que a corretagem me ganhou. Porque, mesmo trabalhando em outras empresas, eu sempre vi isso acontecer. O meu salário ser inferior ao colega que trabalhava do lado fazendo a mesma coisa do que eu. Sabe? Se dedicando tanto quanto eu. A gente sabe que nós, como mulheres, em qualquer profissão que a gente vai estar, a gente vai ter limitações. A gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem a mãe, o pai, porque a gente naturalmente é educada e criada para cuidar. Seu marido, provavelmente, assim como o meu. Isso não é um questionamento, sabe, gente? Isso aí não é uma crítica, mas é um fato. Eles saem de casa de manhã para trabalhar, eles entram no trabalho e eles estão no trabalho. Eles esquecem tudo, esquecem carro, esposa, filhos. É uma maravilha, entendeu? E assim, apesar de que a gente também tem mudado muito nisso, por exemplo, meu esposo, ele é uma pessoa que contribui com a casa. A gente não tem esse tipo de problema. Se tiver que lavar a louça, todo mundo lava. Se tiver que arrumar a casa, todo mundo arruma. Você entende? Mas a gente sabe que isso não é uma realidade em todos os lares. E ainda assim, é tido como ajuda. Tipo, Joyce, teu marido ajuda você com o Pietro? Desse jeitinho. É ajuda. Como se não fosse a obrigação dele, como se fosse o Pietro só da Joyce. Então, assim, isso não é só na profissão da corretagem, é uma limitação como mulher, entendeu? Qualquer profissão que a gente vai escolher, que a gente vai trilhar, vai ter o dia que a gente não vai poder atender, porque é o dia da consulta do filho, porque é o dia do dentista, porque é o dia do plantão pedagógico na escola. Acordou com febre. Você chega na escola do filho, você vê numa reunião escolar, por exemplo, de uma turma de 20 alunos, você vê 15 mães, 16. Você vê lá 1, 2 pais, 3 pais. Entendeu? Então, isso é, sim, uma limitação. Eu tenho amigos corretores, por exemplo, que dividem pau a pau ali o cuidado da casa e dos filhos. E eu tiro o chapéu para eles, porque eles são excelentes profissionais e conseguem conciliar isso daí. Mas é um fato que nem todo mundo vive. E pra gente isso é muito difícil. Você tá aqui no trabalho, você tá aqui redigindo um contrato, e aí te vem do nada na cabeça, eu tenho que passar no mercado e comprar carne. Amanhã tem festinha da criança na creche, tem que levar isso. Tem que levar o presente do amiguinho. Então, assim, isso reduz muito o nosso tempo. Porém, a gente sempre foi criada para ser multitarefas. E ainda bem. Porque senão a gente não daria conta. De fato. E a gente dá conta ali, equilibrando, né? Tem um texto que eu gosto muito que fala sobre o tapete.
é que todo mundo tem um tapete em casa. Um dia você varre, as crianças dormiram sem escovar o dente, amanhã você tira aquela sujeirinha, é uma prioridade. Tem um texto muito legal, depois eu compartilho com você sobre isso. E, se hoje eles não fizeram o dever de casa, amanhã essa é a primeira atividade do dia. Mas sempre tem um tapete, porque a gente nunca vai dar conta de tudo. E a gente tem que a gente tem até que se reeducar com relação a isso, porque a gente se cobra tanto, né? E não é diferente comigo, como corretora, que precisa equilibrar os copos, os pratos. As crianças, a casa, os amigos. O homem, ele tem muito disso. Se um amigo liga e fala assim, nossa, tô passando por um problema, assim, assim, assado, ele conversa ali, não, tá bom, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma coisa. Aí, resolveu. Se ele puder. Mas ele é muito fácil de dizer assim, cara, hoje eu não posso, porque eu tô... Não, vamos ver semana que vem. Eu tenho certeza que você, assim como tantas de nós, se uma amiga falar assim, Joyce, você tá com um tempinho, eu tô precisando conversar. Se virem em 10 pra poder conseguir. E, querendo ou não, a gente é assim. Então, isso é uma limitação feminina. A gente acaba sendo assim. A gente tem aprendido a ser um pouco mais racional ao longo dos anos, mas o nosso emocional tá ali. Nós somos emocionais. E isso, de certa forma, nos limita profissionalmente também. Se você tiver com tudo bem na sua casa, o teu trabalho flui. Se você não tiver com tudo bem na sua casa, o seu trabalho não flui. O homem, ele consegue ligar aquela chavinha. Estou no trabalho. Estou no trabalho. Cheguei em casa, eu cuido do meu problema de casa. Eu estou no trabalho. É desse jeito, é real, gente, como é? É muito. E não é só na minha profissão. Eu tenho plena consciência que é nosso, é nativo. Kelly, e a gente voltando atrás, falando sobre crescimento de Luz e Mães, né? Você falou o quanto já mudou de 7 anos que você trabalha, né? 8 anos. E você acredita em Luz e Mães, né? No crescimento de Luz e Mães? E como você vê Luz e Mães daqui 5 a 10 anos? Gente, essa é uma pergunta curiosa, porque assim, eu sou até suspeita para responder. Eu acredito tanto em Luz e Mães, de verdade, tanto que não é papo de vendedor que nós, né, eu e minha família, nós saímos do centro de Palmas, exatamente no centro de Palmas, para mudar para Luz e Mães. Nós mudamos para cá exatamente há 5 anos atrás, logo no iniciozinho da pandemia, quando todo mundo tava ficando, sabe, tava naquele momento ali. Nós mudamos para cá no 2º mês de pandemia. Nós morávamos num apartamento no centro da cidade, próximo ali da JK, do Parque dos Povos Indígenas, super perto. Um local bem... Central. E aí surgiu a oportunidade de mudar para Luz e Mães. Surgiu uma chácara, eu amo verde. E a gente tinha um lajeado que, assim, a gente só podia ir nos finais de semana, quando podia, porque era distante. E aí teve essa oportunidade. E aí meu esposo falou assim, você tem coragem? A princípio eu vou falar pra você assim que eu fiquei, nossa, como é que vai ser? Agora não, que os meninos não estão estudando, mas como é que vai ser depois que voltar às aulas, e essa correria, e Palmas, e Luz e Mães e tudo? Mas aí eu falei assim, vamos. Se não der certo, a gente volta, né? Vamos tentar. E aí mudamos. E eu te falo que foi a melhor decisão da nossa vida. Luz e Mães, apesar de ser considerado um lugar pequeno, a gente tem tudo aqui perto. Hoje eu dependo muito pouco de Palmas, tirando a questão do trabalho, porque lá eu também trabalho, mas eu digo de necessidades básicas, diárias. Eu resolvo tudo aqui, sabe? Ainda mais com essa chegada de tudo online, tudo virtual, pouquíssimo eu saio de casa. Até mesmo no meu trabalho de corretora, por exemplo, dificilmente eu vou no cartório. Eu já consigo resolver tudo à distância, tudo virtual. Então, assim, eu já atravesso todos os dias de Palmas para Luz e Mães. Qual o problema de eu atravessar todos os dias de Luz e Mães para Palmas? E aí eu percebi que essa questão da distância
não seria um problema. Só que eu percebi que eu ganhei. Eu ganhei qualidade de vida. Aqui a gente ainda tem... Dos Mangues é super pacato, super tranquilo. A gente tá aqui do lado da capital, apesar de que Palmas também eu não considero. Eu vim de Belém, então... Vamos lá, né? E Palmas eu acho uma cidade muito pacata. Apesar de ser uma capital, eu acho muito provinciana. E a gente tá aqui do ladinho, mas a gente não tem um trânsito absurdo. Eu saio daqui, eu chego em Palmas em 10 minutos. Né? A gente tem essa oportunidade de comprar aqui num valor muito mais abaixo de Palmas. E isso sim é uma vantagem, porque a gente está aqui do ladinho da capital. Atravessou 8 quilômetros de ponte, a gente está na capital. Então, a gente tem tudo perto, né? Eu tenho visto nesses últimos anos Luz e Mangues crescer de uma forma... Gente, eu tinha loteamento ali que eu passava 5 minutos vendo mato. Eu ia fazer vistoria numa casa, ia fazer Era a única casa que tinha na rua. Não era nem difícil achar. Você entrava na rua, é aquela ali, que só tem aquela ali. Hoje não, sabe? Né, essa semana já saiu a novidade, temos CEPs. Achei o máximo. Temos CEPs agora, né? Nas ruas. E assim, eu só vejo crescimento. A mesma coisa olhando, por exemplo, para o público que é o que mudou agora, que são os investidores. Essas pessoas conseguiram enxergar o que eu vejo aqui desde o início, sabe? Oportunidade de crescimento. A gente tem indústrias já aqui, a gente tem um agro fortíssimo aqui, a gente tem território para crescer, tanto ainda, sabe? E aí eu olho, nós ainda nem somos cidade, nós somos distrito. E aí você imagina com a chegada da emancipação, que é um fato. Não tem mais como a gente não virar cidade, sabe? Luz e Mangues hoje é responsável, né? Ajudou o Porto Nacional a se tornar a terceira maior economia do estado, sabe? Nós tiramos um lugar que era de Gurupi, uma cidade consolidada há tantos anos, que foi uma das primeiras cidades do estado, que era uma das maiores cidades do estado. E isso não se deve só a Porto Nacional. E Porto Nacional sabe disso, que Luz e Mangues se tornou a galinha de ovos de ouro, sabe? Aqui nós temos espaço, aqui nós temos indústria, aqui nós temos um comércio forte. Eu creio que você também, eu te acompanho nas redes sociais, você prioriza muito os nossos comerciantes locais, que não perdem em nada para a capital, em nada. Sabe? E cada dia eles estão inovando mesmo, trazendo mesmo a qualidade que as pessoas buscam Palmas, né? E agora a gente não precisa ir até a Palmas porque já tá encontrando. Exatamente. Eu fiz o aniversário da minha filha recentemente, agora mês passado, e aí a gente recebeu amigos de Palmas e tudo, familiares, e aí o pessoal falou assim, nossa, que bolo maravilhoso, nossa, que doce legal, bem, sabe? Inclusive o bolo foi de uma pessoa do interior, mas assim, as pessoas não, eles têm aquela, eu nem falaria preconceito, mas é esse conceito daqui, sabe? Mas Luz e Mangues é muito longe. Mas você atravessa aquela ponte todo dia, é um perigo. Gente, vamos ser realistas? Vamos comparar. Eu não estou falando mal da nossa capital. Nossa capital é maravilhosa. Mas sempre que eu escuto... Isso é um questionamento que eu escuto de clientes de Palmas quando a gente, por exemplo, oferece algo em Luz e Mangues. Mas eu fico pensando de atravessar aquela ponte todo dia. Qual que é o índice de acidente nessa ponte? As rodatórias de Palmas é bem mais. Gente, eu ando a Teotônio Segurado todos os dias. E todos os dias eu vejo acidente na Teotônio Segurado. E aí você me fala da ponte? A ponte tem um acidente a cada... uma vez por semana, 2 semanas. Algo que realmente seja significativo, né? Que, vem na mídia, a ponte ficou parada um tempo, meia hora, 40 minutos. Eu vivo isso direto em Palmas.
na Teotônio, na TO, sentido Taquara Alto. E como tem? Tem, sabe? Então, assim, pra mim, isso não pode ser colocado como uma desculpa. As pessoas, eu acho que elas têm uma certa... Essa limitação tá na cabeça delas, ou então elas escutam alguma coisa, tomam por verdade, sabe? E aí aquilo ali já vira uma verdade pra ela e tudo bem. Mas quem, de fato, analisa o todo, não perde oportunidade aqui. E eu vejo aqui, daqui a 10 anos, emancipado, na verdade não vai ser tudo isso. Não vai. Não tem pra onde correr, Joyce. Sabe? Eu até tinha pergunta que a próxima era se você tivesse um poder de mudar ou acelerar uma coisa em Luz e Mães, o que seria? Seria isso, a questão da emancipação? Porque, por mim, se eu tivesse esse poder, eu já acelerava com isso toda logo, certeza. porque eu acho que, assim, o que tá faltando nos Imanes é só isso, pra poder a gente ainda ter mais oportunidade, porque já temos muitas oportunidades aqui em Luz e Mães, mas eu acho que com a emancipação as pessoas vão acreditar mais em Luz e Mães, elas vão abrir mais negócios aqui, mais oportunidade de trabalhos. Então, eu acho que seria isso. Sem pra dúvida. mim. Pra você. Sem dúvida. Com certeza. Eu faço das suas as minhas palavras, com certeza. É o que tá nos faltando, por enquanto. Kelly, falando aqui sobre as pessoas que acreditam em Luz e Mães, produção, vamos colocar aí os meus parceiros. Eu quero apresentar pra você e também pra vocês, telespectadores, os meus parceiros que acreditam no podcast. Primeiro aqui é a Simone Bronze. Ela é um estúdio aqui, bem do lado nosso aqui. Ela é pra vocês mulheres que querem aí dar aquele up, né, no seu autoestima, deixar ficar mais empoderadas com aquela marquinha, aquela cor maravilhosa. Ele é um bronze na cabine, tá? Bem tranquilo, aquela qualidade, atendimento diferenciado e um precinho super especial. Já entre em contato e já agende seu horário, mulheres. Vão ficar maravilhosas. Você já conhece a trabalho da Simone? Nossa vizinha. Gente, o escritório dela fica aqui ao nosso lado também. Somos todo mundo vizinho, ó. Bateu lá na porta, tem um café aí, vizinha. Açúcar. Isso, é isso. O próximo, não sei se você conhece, que ele é o ponto aqui, né, que todo mundo morador de Luz e Mães. O melhor peixe de Luz e Mães. Gente, o melhor peixe, o melhor drink que você vai encontrar no quiosque Orla Park. E deixa eu falar pra vocês, se vocês ainda não seguem o Instagram, comece a seguir, porque tá ouvindo aí um spoiler, tô ouvindo uns comentários, viu, produção? Que tá vindo uma coisa aí muito boa junto com o quiosque. Aquele dia que o Gleison veio aqui no podcast, ele já falou um pouquinho, mas tá ficando melhor do que ele já falou. Então segue lá, fique ligadinho, porque vem coisa boa ainda antes de junho, julho, viu, gente? Pra você que quer curtir um ambiente familiar, um peixe delicioso, um almoço também maravilhoso, um drink geladinho com seus familiares, amigos, já vá para o quiosque Orla Park, de domingo a domingo, tá? Então aproveita, já chama seus amigos e vamos lá, ó, curtir esse feriado, porque merece. Sem falar que quiosque Orla Park... Vamos combinar que a nossa vista daqui pra lá é muito mais bonita. Gente, não, é verdade, gente. Gente, a gente tem uma vista maravilhosa. Quem não sabe, quem não veio em Luz e Mães não sabe, mas a nossa vista aqui é deslumbrante. Gente, e o quiosque, ele é... Você senta ali naquelas cadeiras ali que tem aquelas cabaninhas e tomar uma água de coco geladinha, um drink e olhar pra aquela vista, não tem... Meu Deus, você já viu nascer a lua cheia lá do quiosque? Que maravilhoso. Ai, você já? Eu sou apaixonada. Nossa, gente, é maravilhoso, assim, e é um sossego, traz uma paz daquele ambiente, é muito tranquilo lá, é um ambiente familiar, a mesma musiquinha bem ambiente. Ai, eu amo o quiosque Orla Park. E se você não conhece, nunca passou lá, aproveita. Agora que a gente tá na conexão, precisamos de uma conexão e está para você assistir esse episódio, viu, gente? Então, se você tá aí com aquela internet travando, passando raiva, não... Pelo amor de Deus, vamos mudar, já vamos aí contratar a internet que conecta você ao mundo, viu? Planos a partir de R$ 99,90. Conexão estável, qualidade, atendimento maravilhoso. Olha só, aos finais de semana e feriado, eles também têm um suporte, tá? Técnico, deu algum probleminha aí, é só entrar em contato em horário comercial. E a novidade deles também é essa câmera 360.
O plano dessa câmera para você aderir ela é de apenas R$ 139,90. Fechou esse plano, esse pacote, você já adere essa maravilhosa aqui. Ela é uma câmera, Kelly, que ela gira em movimentos e também em sons. Tipo, se você falar, ela fica girando e procurando onde você tá. É ótimo pra você já colocar no seu escritório. Então, ela vai combinar muito com a minha Alexa. Tá vendo aí? Perfeito. Se fosse você já corria e aproveitava também. Olha, para de passar Netmax me procura. Olha aí, tá vendo? Me procura. Netmax, já vou passar o contato da Kelly. Vamos aí arrasar, porque você não vai passar mais dor de cabeça com a internet travando, aquela conexão terrível. E agora? Produção, pode trazer pra gente, por favor? Tem algo aí que ela nos... Meu Deus, que eu tô aqui mesmo... Gente, Páscoa tá chegando, né? Pra você que ainda não comprou o seu ovo de Páscoa, aquele ovo de colher trufado, gente, meu Deus do céu, com gostinho caseiro, preço especial, tá na hora de você correr e não deixe seus sobrinhos, seus filhos, sua esposa, ao amigo, suas famílias sem ovo de Páscoa, tá? Vamos aproveitar porque a Lei está com um cardápio muito especial nessa Páscoa. Delícia. Olha só que é isso. Olha o que a Lady preparou pra gente. Ai, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai. Se você quiser provar agora. Eu sou suspeita. Gente, Lady, eu te amo e eu te odeio ao mesmo tempo. Eu tenho uma relação com a Lady Cake de amor e ódio, entendeu? Porque todos os eventos no escritório são com a Lady. Inclusive, Lady, eu quero deixar um recado aqui pra você, que você é responsável pelos meus quilos extras. É isso, gente. Também tô focada na academia, mas não dá, gente. Leite, pelo amor de Deus, ajuda suas colegas. Eu queria que você fizesse pelo menos uma coisa ruim. É, verdade. Uma só. Gente, então não deixe, viu? Seu filho sem ovo de Páscoa. Ela tá com esse modelo de ovo de Páscoa aqui. E também tem o ovo de colher, que eu provei. Meu Deus. Tu tem noção do que é aquilo? Com gostinho caseiro, maravilhoso. E esse aqui também tá muito bom. Olha só. Gente. Então aproveita, corre aí, já faça seu pedido. Lady Cake. E ela preparou uma recepção pra você ali também. Quando finalizar... Eu vou ter que passar o resto guarda do lá que feriado. já, gente. Vou ter que passar o resto do feriado de dieta. Aproveitar que... Estou aqui lutando contra a balança e a Lady me puxando. Agora, pode... A gente deixa pro final? Tá, porque a gente vai... Eu queria que você colocasse, produção, aquelas fotinhas pra ela falar um pouquinho pra gente. Ai, Então, fala pra gente quem é, o que representa pra você. Então, esse é meu esposo, Márcio de Paula. Eu falo assim, eu fui muito presenteada. Ele é o meu maior incentivador. Ele, inclusive, é uma das pessoas que às vezes eu acho que ele acredita mais em mim do que eu mesma, sabe? Que é parceiro, não tem aquela questão. Às vezes eu acho que ele até assim, é meu ponto de equilíbrio. Porque eu sou, da relação, digamos que eu sou a mais agitada. Não pega abaixo, né? A mais agitada. Então, assim, eu sou mais acelerada, tudo. E ele é extremamente calmo, sabe? Zen, tranquilo. E aí, quando você acha, assim, que o mundo tá pegando fogo, ele olha e fala assim, não, larga isso aí, depois a gente resolve, sabe? Então, assim, eu fui muito, muito agraciada, porque, de fato, é um companheiro, excelente pai, profissional extremamente Caxias, sabe? E me ensina todos os dias. Todos os dias eu acho que se eu parar assim pra olhar alguma coisa, eu aprendo alguma coisa com ele, sabe? Então, é de fato uma pessoa que com Deus, com fé em Deus, vai ser pra sempre. Amei. Deixa eu te colocar a próxima. Ai, meu Deus, gente, eu não sabia dessas surpresas.
E esses pequenos? Essa foto já é mais antiga, né? Aquele pequeno ali já me arrumou até uma nora, já tá namorando. É sério? Tem 17. Gente! Ali eu acho que ele tinha o quê? Uns 14 aninhos. Era mais ou menos isso. Ela fez 10 agora, é a Luísa. O Vinícius e a Luísa. São as pessoas pelas quais eu não desisto. Acho que é isso. Eles são meu combustível todos os dias, sabe? São as pessoas para quem eu tento ser melhor. Eu acho que eles melhoraram muito quem eu era. Eu sempre fui, antes deles, né? Eu era muito eu. Nossa, como eu era topetuda. Eu era muito eu. E eu acho que eles me ajudaram a aprender a ser mais nós, sabe? Eu sempre acreditei assim, eu dependo só de mim, eu tô sozinha, ou então é eu por mim, sabe? É eu e Deus, aquela coisa assim. E depois deles eu passei a ter uma outra visão da vida, sabe? O Vinícius, ele é uma criança não, né? Já é um jovem, quase um homem. Estudioso, dedicado, sabe? Aquele menino que dá orgulho. Calmo, tranquilo. Não, eu falo assim que lá em casa eu não tive aborrecência, sabe? Não passei por esse período de aborrecência. Espero não passar com ela também. Mas ele é completamente tranquilo, assim, completamente calmo. E a Luísa, ela é uma mistura minha. Ela é a cara do pai. Não tem nada fisicamente meu. Mas ela é a minha personalidade, que às vezes eu tenho que respirar e falar assim, calma que isso é teu. Sabe? Calma que isso é teu, mas é extremamente amorosa. Ela tem uma sensibilidade que ela olha assim, se eu não tô bem, eu não tô num dia muito legal, ela chega, ela deita do lado, ela me entrega um ursinho, sabe? Tipo assim... E eu acho o máximo, mas são meus orgulhos, assim. Eu acho que eu tô conseguindo fazer um bom trabalho. Que bom! E a gente se culpa tanto, né? Assim, a gente fica pensando, será se eu estou fazendo esse bom trabalho? Eu me cobro muito. Me cobrava mais. Mas eu acho, assim, que vendo eles crescendo, sabe? Evoluindo, eles me dão a calmaria que eu preciso de... Eu acho que eu tô fazendo... Sabe? Tô no caminho certo. Eu até parei um pouco mais com essa cobrança, sabe? Eu acho assim, tá indo bem. Kelly, a gente tem aqui um quadro de bate-bola. Eu te pergunto e há algumas perguntinhas e você responde com a primeira resposta que vir na sua mente. É bem rápido, gente, tá? Eu peço perdão desde já. Eita, vem polêmica aí. Calma. Se é pra falar a primeira coisa que me vem na cabeça... Eita. Vamos lá. Um lugar especial em Luzimangues. Minha casa. Algo que te inspira no seu trabalho. Meus clientes. Família é? Minha base. Um sonho como corretora. Ai, gente, veio tanta coisa na cabeça agora ao mesmo tempo. Qual que eu escolho delas? Espera aí. Um sonho como corretora. Na verdade, eu acho que é o básico. É ser referência. Porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço, sabe? E aí, eu acho tão maravilhoso. Por exemplo, eu tenho colegas que chegaram depois de mim, que eu tive a oportunidade de contribuir com alguma coisa, sabe? Para o crescimento deles. E eu acho que uma das melhores coisas é quando eles falam assim, eu aprendi isso com você. Sabe? Dá um quentinho no coração. Então, eu acho que ser referência é muito legal. Cliente falar assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente que comprou comigo há 3 anos atrás. E ele tem meu número, sabe? E aí ele ligou e falou assim, olha, uma amiga de trabalho quer comprar um terreno em Luzimangues. E aí eu indiquei você, tá? Eu falei, E eu tô querendo comprar um outro terreno e não vai ser com outra pessoa.
Então, assim, ser referência é o que me mantém, sabe? De dizer assim, ai, quero continuar, sabe? Fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço. É isso. Investir em Luz e Mangues, Sabedoria. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem. Pra quem quer investir em Luz e Mães ou em Palmas? Um pouquinho também de pra te procurar, como te encontrar, localização, telefone, Instagram, se você quiser já deixar aqui, pode ficar à vontade. Quero que você também deixe uma mensagem para quem talvez está querendo entrar nessa profissão como corretor e tem aquele certo medo. Será que eu vou conseguir? Eu não, como você nem falou início, eu não sou para venda, não é minha profissão. E depois, assim, se acha na profissão. Pode ficar à vontade aqui, você quer. Então tá, vamos lá. Seja Palmas, seja Luz e Mangues, a gente tem a regional, né? Por exemplo, se for para terrenos, Gurupi, Porto Nacional, independente de onde seja, eu acho que a primeira mensagem é para a pessoa não desistir, porque tem muita gente que ela coloca tanta limitação nela mesma que, assim como eu colocava em mim, né? É muito comum. Então, não se limite. Eu falo que existe uma diferença, uma linha muito tênue entre vontade e sonho. Se é vontade, é algo que você pode ficar sem. Mas se é sonho, é importante. Então, se para você é uma prioridade você ter a sua casa própria, se é uma prioridade você ter um canto de verdade para chamar de seu, se é sonho, ele tem que se tornar prioridade. E se ele se torna prioridade, você vai dar um jeitinho de chegar até ele. Ah, eu não tenho um dinheiro da entrada. Gente, hoje existem diversas formas de você adquirir essa casa própria que não seja a casa própria em si. Vendemos casa, vendemos apartamento, vendemos terrenos, vendemos chácaras. E às vezes, por exemplo, eu vejo muitos dos meus clientes, Joyce, que falam assim: ah, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma casa própria, mas eu não quero apartamento. E aí você vai lá, faz a análise do crédito, e aí o que ele consegue comprar seria um apartamento. E aí eu costumo falar: você prefere um apartamento ou casa nenhuma? Ah, começa. Começa de alguma forma, mas começa, sabe? Se hoje o que você pode é um terreno, compra o terreno. Daqui a um tempo, você tem um terreno que pode servir de uma entrada para um apartamento, para uma casa. Se você construir a casa, isso não quer dizer que você vai ficar lá pro resto da vida. Ah, eu construí uma casa pequena, eu queria uma casa grande. Gente, começa, só começa. Porque a partir dali, você não vai começar do zero, você vai ter um ponto de partida, sabe? Se hoje o que você pode não é o que você deseja, mas começa com o que você pode, sabe? Começa com o que é possível, porque do possível você faz um possível melhor, de um possível melhor você faz outro possível melhor. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós começamos com um apartamento pequeno, Minha Casa Minha Vida, desvencilhamos de um carro para dar de entrada, que era o que a gente tinha. Então, assim, a gente foi abrindo mão para chegar no que era de fato o sonho da gente, que era importante pra gente, que era uma prioridade, que era a casa. E a partir dali, do apartamento, veio uma chácara, veio uma casa melhor. Então, assim, não foi do zero. Começa com o que você pode, mas começa. Ah, o financiamento é longo, o aluguel também. Sabe? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela morava há 19 anos na mesma casa, em Palmas, de aluguel. E aí, simplesmente, a dona chegou e falou assim: eu preciso da casa. 19 anos. Ela morava naquela casa, ela teve os filhos dela naquela casa, ela viu os filhos crescerem naquela casa, ela montou o negócio dela naquela casa. Há mais de 5 anos ela tem o mesmo negócio lá naquela casa que virou referência na quadra e ela simplesmente teve que sair, vai ter que sair. E aí ela parou para pensar, ela falou assim: agora eu vou adquirir uma casa. O financiamento dela não permite uma casa melhor, mas ela falou: eu quero uma casa.
Eu não quero saber se essa casa é grande, se essa casa é pequena. Eu falei assim, gente, tá aí, é aí, sabe? E aí você começa com o que é possível e depois você melhora. E é assim com a vida. Agora, se você não sair do lugar, não tem como melhorar. Isso é um fato. Ou você se movimenta, ou você não sai do lugar. Então, é uma escolha. Se você é uma prioridade para você, é uma vontade, ou é um desejo, né? Se é um desejo, tem que ser prioridade. Se é prioridade, começa com o que é possível. E logo, logo, você vai estar com o que você quer, tá? E aí, quem tem interesse, tanto em adquirir terrenos, a gente falou muito aqui de terrenos porque é a nossa realidade mais próxima aqui de Luzimangues, mas já temos imóveis também, né? Enfim. Então, financiamento, consórcio imobiliário, financiamento próprio direto com imobiliária, se for caso de terreno, se for caso incorporadoras, hoje a gente tem uma diversidade de opções de apartamentos em Palmas, casas. Então, assim, começa. E se você quer começar, eu vou fazer meu merchan, Com né? certeza. Então, fala comigo, me procura. Eu costumo falar que eu não estou aqui para vender. A venda, ela é uma consequência do meu trabalho. O primeiro intuito do meu trabalho é atender, é esclarecer, é te mostrar as melhores opções, as melhores oportunidades, o que pode ser possível para você. Então, a gente vai tentar de todas as formas. Eu gosto de ter... meus atendimentos normalmente não são rápidos. Eu gosto de primeiro desenvolver ali com o cliente um vínculo para entender melhor e oferecer as melhores oportunidades. Então, você não vai ter só uma corretora, você vai ter uma assessoria para te ajudar da melhor forma a você chegar no sonho que você deseja. Então, me procura, minhas redes sociais, né? Eu normalmente utilizo mais Instagram e Facebook, que é o Kelly Damasceno Corretora. Me procura no Instagram. No Facebook, Kelly Damasceno Corretora, e no Instagram, Kelly Damasceno Imóveis. Ok? Na minha bio tem o link do meu WhatsApp, você vai falar direto comigo. Eu tenho umas pessoas que trabalham comigo, mas o link do meu Instagram, então você vai falar diretamente comigo, não é com a minha equipe. Então, só me procura. Eu faço questão, não coloco o telefone do escritório no meu Instagram. Quem quiser me acessar, eu sou muito acessível, então a gente vai conversar, a gente vai fazer um atendimento exclusivo. Eu não faço diferenciação de clientes. Eu adoro a minha profissão. Quando eu falei para você hoje mais cedo que o dinheiro ele é uma consequência, eu acho que é por isso eu não comecei na profissão de corretora com o intuito do dinheiro, sabe? Não vou virar corretora porque eu vou ganhar dinheiro. Eu comecei de uma maneira muito leve, né? Meio pressionada, mas assim, fluiu mais leve, porque eu encontrei nessa profissão um propósito. Então, qual que é o meu propósito? É contribuir. Eu acho que uma das coisas que me mantém e que me fazem gostar do que eu faço é o fato de estar ligado ao servir, sabe? Que a gente conversou lá no começo. Então, eu gosto muito dessa ideia. E quando isso agrega uma venda que vai ser bom para os dois lados, que eu vou realizar o sonho de alguém, que vai realizar um propósito de alguém, isso me traz um retorno. E a venda ela é consequência de tudo isso, ela é só a pontinha do iceberg que todo mundo vê, sabe? O povo olha, gente, a profissão de corretagem é muito fácil, olha, foi lá, preencheu um contrato, vendeu, acabou. E não é assim. Os meus clientes, eu acompanho por anos, sabe? Uma das maiores alegrias que eu tenho, principalmente aqui, é quando eu passo em frente a um terreno que eu vejo uma casa no lugar que antes era um terreno, que eu vi o esforço que a pessoa fez de pagar as primeiras parcelinhas, sabe? Então, isso é satisfatório pessoalmente. Não é só a questão do que eu ganhei. Eu ganhei com aquilo ali e eu continuo ganhando vendo aquela pessoa, sabe? Realizando o sonho, feliz e tudo mais. Então, não vou dizer que eu não gosto da parte do dinheiro. Claro que eu gosto. Mas ele é uma consequência, sabe? Cada vez que eu efetivo uma venda, pra mim, é uma alegria porque eu sei que eu fiz a diferença na vida de alguém, sabe? Eu acho que quando a gente encontra isso na nossa profissão é muito gratificante. Muito. Kelly, eu vi que chegou ali algo pra nós.
Ai, gente, mais Eita. coisa. Jesus. Produção, esses meus parceiros estão arrasando. Olha aqui. Aqui é outro parceiro do podcast. Não sei se você conhece, que é o Açaí do Duda. Isso, já conhece, né? Já viu no Instagram. Gente do céu. Olha, quando eu falo que realmente a gente consome o que tem aqui e que não perde em nada para nenhum outro lugar, é um fato. E o Duda, ele é um grande empreendedor aqui em Luzimangues, porque ele Sim. tem a Açaí do Duda, ele tem a pizzaria e hamburgueria do Duda também, e é o rei das promoções. Não sei se você segue aí, mas assim, ele dá a louca e faz promoções, e todas as quinta-feiras, o açaí dele é R$ 34,99 o quilo. Aí, enfim, quinta-feira eu estou lá, batendo meu ponto, eu e a família toda. Se você ainda não foi aproveitar essa promoção, eu te indico, toda quinta-feira. Eu não sabia da promoção, Pois sabia? é, pois... Eu sempre passo lá, assim, voltando de Palmas, eu indo de Palmas, aí eu dou uma passada lá já. Um espaço climatizado, né? Maravilhoso para esse calorzão. E ainda se refrescar com um delicioso açaí, gente. A Açaí do Duda, não esqueça, todas as quintas-feiras o açaí saindo por apenas R$ 34,99 o quilo. Mas durante as outras semanas aí também tem um precinho especial e também tem dias que ele dá a louca e coloca promoção especial, tanto no açaí quanto também na pizzaria. A pizzaria é aberta de terça a domingo, tá, gente? Pizza, hambúrguer, então aproveita aí. Joyce, mas eu tô sem tempo, tô no trabalho aqui, mas quero me deliciar com açaí, ou à noite tô em casa, com aquela preguiça de sair de casa e quero aquela pizza deliciosa quentinha. É só chamar ele no WhatsApp, é muito rápido. Olha, o pessoal pediu aqui e login chegou. Kelly, fica à vontade, se você quiser. E, gente, eu falo mais. Eu sou paraense. E eu sou paraense raiz. Então, ela vai dar nota aqui. Eu sou paraense raiz. Pra eu me tornar cliente de açaiteria, aqui em Luzimangues eu tenho duas, que é o Duda e tem uma mais próxima da minha casa. Mas se eu tô no trabalho, normalmente é o Duda, que é mais próximo. E a outra é mais próxima de casa. E são as que me pegam, assim. Porque pra eu virar cliente tem que ser bom, gente. Açaí de paraense, ele não é qualquer um. É verdade, o pessoal fala mesmo. Tem que pegar o Duda surreal. Também. Não, esse pessoal... É isso. Aí imagina, toda semana eu gravo aqui no podcast. E sempre o Duda e a Leide fazem esse tipo de coisa comigo. Eu e a produção, por isso que tá todo mundo aqui, ó. Não, tem uma magrinha ali. Vou conversar com ela. Mas é porque ela é que só belisca. Agora o restante gosta mesmo. Não falo com você nesse momento. Então é isso, gente. Aproveita, feriado, e vem se deliciar com o açaí do Duda. Vou até tomar aqui uma aguinha pra eu agradecer agora. Kelly, muito obrigada por você tirar esse tempinho aí pra vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Um pouquinho, né? Porque eu tenho certeza que tem muita história boa aí. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Sucesso pra você, suas empresas, seu familiar também. Foi um prazer poder sentar com você aqui. Muito obrigada mesmo. Igualmente. O prazer foi todo meu. Adorei o convite. Casou direitinho, né, com os horários e tudo. Parece que era uma coisa que era para ser hoje. Mas foi muito bom. Adorei compartilhar esses momentos com vocês. Realmente, história... Matraca eu sou, né? E história tem demais, então... Mas muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo. Ai, que bom que você gostou. Gostei demais. Ai, que bom. E as portas estão abertas aqui para você vir compartilhar. E sucesso aí. E, gente, vamos investir em Luzimangues, né, Kelly? Investir em Luzimangues. Como eu disse, de fato, quem compra agora não se arrepende, gente. Não se arrepende mesmo. É isso. Ai, gente, agora quero agradecer a vocês. Deixar aqui um recadinho, não se esqueça de seguir as redes sociais da Kelly. Já procurar ela também aí, precisando investir em Luzimangues. E outra coisa também, já segue o Instagram do Papo Cast, porque tem muitas novidades agora. Segue Joyce Torres, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada, tá, gente? E agora... Vocês vão ficar aí e eu mais a Kelly vamos ficar aqui, ó, com o açaí do Duda, se deliciando, porque tá um calor, não tá, Kelly? Tá. E só açaí do Duda pra refrescar, gente. Muito bom. Vamos, Kelly, fica à vontade. Então,